Só que se não tem gestão, não tem vendas. E vocês vão entender isso hoje. Vejam como que a estratégia é algo tão simples, mas que ela parte de dois pontos. Se não tem o ponto A e o ponto B, não tem estratégia. Aí é tiro no escuro, isso não é estratégia. Agora, se você não tem tempo destinado para a estratégia, como você quer ter melhores resultados? O resultado que você tem é com base nos recursos que você tem em mãos. Não precisa pegar mais dinheiro, não precisa... Não! Você precisa usar bem os recursos que você tem em mãos. Hoje, então, a gente vai falar sobre alguns segredos, desvendando a gestão como um todo. É uma palavra muito ampla. Quando a gente fala de gestão, vem muita coisa na cabeça e realmente a gestão é uma coisa ampla. Só que quando a gente consegue traçar e organizar esse raciocínio, eu vejo que esse é um diferencial de você analisar algo com um raciocínio organizado. E quando você enxerga de forma organizada alguma coisa, você consegue o quê? Tomar melhores decisões, enxergar onde estão os problemas e corrigir aqueles problemas e fazer upgrades necessários. Imagina, por exemplo, se sua empresa, tem muita gente que chega para mim e fala, Érico, eu preciso aumentar minhas vendas. Aí eu falo, se eu te passar uma estratégia que é capaz de dobrar as suas vendas, triplicar as suas vendas nos próximos 2 meses, 3 meses, a sua empresa é capaz de atender esse fluxo de pessoas? É importante a gente colocar isso porque a gestão ela vem muito em volta disso. De garantir a base, de garantir a estrutura para que você consiga crescer de forma sustentável. Para que depois que você está com um valor legal, acertou a estratégia de vendas, a sua empresa continue rodando bem. A gestão nada mais é do que um conjunto de decisões de forma ordenada e que você consiga fazer isso de uma forma mais racional possível, da forma mais coerente possível. Isso é gestão. A gestão está ligada a decisões que você faz. O resultado, ele é uma consequência, certo? O resultado é consequência. Só que quando você não entende quais são as variáveis que geram o resultado, as variáveis que geram, que se modificadas, elas mudam a consequência, você vai ter sempre só o resultado. Vamos supor que você não tem um demonstrativo financeiro, você não faz os acompanhamentos do financeiro, de quanto entra, quanto sai, não categoriza. Você vai lá e olha o teu resultado na conta do mês, vai lá no final do extrato do banco, olha lá, tenho X, sobrou X ou faltou X no final do mês. O que é isso? É resultado. O que está ali é o resultado ao final. Só que se você não entende claramente as variáveis que influenciaram o seu resultado, você está à mercê, você vai ter um barco à deriva. Quem não faz gestão tem um barco à deriva. O barco está ali, a maré levou? A maré levou. A maré não levou. Veio a pandemia e mudou tudo. Eu não faço gestão, então eu vou tomar minha decisão pelo rumo. Sabe que as pessoas tomam a decisão pelo rumo? Vou para lá. Eu acho que é para lá. E aí, guardem isso aqui. A gestão, ela não é intuitiva. A gestão, ela não é intuitiva. A gestão sempre é baseada em dados, em informações, em fatos, coisas que realmente aconteceram e que você consiga provar. Quais são, então, as variáveis que levam para o resultado? O que acontece, basicamente, é o seguinte. Uma variável é a estratégia e a outra variável é a execução. E a estratégia vezes multiplicada pela execução é o que vai dar o seu resultado. Imagina que você queira vender mais marmitas e você está muito disposta a se esforçar para fazer isso. E aí você pensa, nossa, se eu quiser vender mais marmita, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as marmitas dentro de um carro e vou sair de um carro, pegar esse carro e vou sair oferecendo, vou botar um carro de som em cima, um som em cima, falando da marmita, vou falar que é uma marmita gostosa, que é uma marmita diferente, tudo mais, vou deixar o valor em um valor acessível e eu vou sair passeando aí e levando essa marmita para mais pessoas e eu vou ficar o dia inteiro rodando, ficar uma semana inteira rodando, sair de manhã, voltar ali 3 horas da tarde, vou ficar das 10 da manhã até as 3 horas da tarde vendendo marmita dentro de um carro. Você vai ter uma execução que está muito ligada a um esforço, tá? A execução está muito ligada ao esforço. Você pode ter uma execução nota 10.
Você falou, cara, fui lá, acordei 5 horas da manhã, montei todas as marmitas, deixei a música no som do carro. Você pode fazer tudo o melhor que você tem, entregar o melhor que você tem dentro da sua marmitaria. Só que, se você tem um esforço nota 10, e você tem aqui do outro lado uma estratégia, vamos supor que essa estratégia seja nota 3. O seu resultado, você se esforçando muito, vai ser 30. Agora vamos olhar em outra perspectiva. Vamos pegar até esse quadrinho aqui de baixo. Então, se eu tenho uma estratégia 3 e uma execução 10, o meu resultado é 30. Aí você fala, cara, é mesmo, eu tenho trabalhado, tenho me esforçado muito, tenho me dedicado, só que o resultado não vem. Deve ser porque você não está utilizando a estratégia correta. Porque se a gente pegar, vamos supor que você nem tem uma estratégia 10, você tem uma estratégia 7. E a sua execução, você dá o seu melhor nessa execução para aplicar aquela estratégia e executar ela realmente, o seu resultado, 10 vezes 7, 70. Então ele mais do que dobra. Mais do que dobra. Porque você estava na estratégia correta. Nem sempre quem trabalha mais ganha mais dinheiro. Nem sempre quem trabalha mais ganha mais dinheiro. Se você se esforça muito e não tem uma boa estratégia, esse é um esforço burro. Porque você vai se desgastar muito, no final você não vai colher resultado, e quando você não colhe resultado, você tem motivação ou você tem desmotivação? Mas afinal, o que é estratégia? Qual é o significado de estratégia? O porquê que estratégia é tão importante? Hoje, você está aqui no seu estado atual. Seu estado atual. Então aqui você tem seus problemas, você tem o seu resultado, tem as coisas que são boas, tem as coisas que fazem sentido para você, tem as coisas que não fazem sentido, mas você está no seu estado atual. Agora, se você quiser mudar do lugar que você está hoje e ir para outro lugar, ir para um lugar que faça mais sentido para você, você precisa entender para onde você quer ir. Opa, para onde eu quero ir? Então eu estou aqui, estou no ponto A, qual é o meu ponto B? Para onde eu quero ir? Se a gente não consegue entender com clareza, estado atual, aonde eu estou agora neste momento, quais são os recursos que eu tenho em mãos nesse momento, o que está dando certo, o que não está dando certo, qual resultado eu estou tendo, o que me gera insatisfação. Então eu preciso ter muita clareza do estado atual e o que gera o meu estado atual. Depois disso daqui, você vai traçar o seu estado desejado. Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? E aí, cuidado para não fazer isso só na perspectiva financeira, mas considere também a sua perspectiva como rotina, seu dia a dia, o seu ânimo, as suas horas de dedicação, o que você realmente vai estar fazendo. O que é estratégia? Eu sair do ponto A e ir para o ponto B, do estado atual, chegar no estado desejado. Isso é estratégia. A estratégia é o caminho que você vai utilizar, a possibilidade que você escolheu para aplicar dentro disso. Vejam como que a estratégia é algo tão simples, mas que ela parte de 2 pontos. Se não tem o ponto A e o ponto B, não tem estratégia. Aí é tiro no escuro, isso não é estratégia. Aí você está numa sala escura atirando sem parar. Pode ser que você acerte sem querer de alguma forma, mas a chance, a probabilidade é que você não consiga fazer isso no seu máximo. A estratégia, muitas vezes você vai, você volta, vai, volta, vai, volta, vai. Tem um ponto A, opa, aqui é o ponto B, vamos colocar esse ponto mais para cima, vamos baixar um pouco mais, eu vou vir para cá e depois vir para cá. Então as estratégias são várias e várias e várias possibilidades que você tem, só que quanto melhor ela for, menos esforço você precisa fazer para ter resultado. Então o foco está aqui. Quem ganha dinheiro é quem entende de estratégia e quem vai a fundo nisso. É quem tem o objetivo claro e desenha um plano para cumprir. Quem não tem isso, não ganha dinheiro. Como que ele cria estratégia? Eu vou olhar lá, eu quero chegar lá. Só que qual é o terreno que eu vou passar? Quais são as dificuldades que tem dentro desse terreno? Já faz uma analogia para trazer para o seu negócio. Olha, eu sei uma estratégia, só que ela envolve o digital. Então, o seu terreno é o digital.
certo? Seu terreno é o digital. Então, para eu passar por esse terreno, eu preciso primeiro conhecer o terreno que eu vou passar. Então, eu vou buscar entender um pouco mais, aprender um pouco mais, para aí sim eu conseguir criar uma estratégia que seja eficaz. Então, a gente estudou, verificou, viu o terreno, viu como eram os competidores, entendeu as vantagens competitivas, entendeu tudo que a gente precisava e a gente falou, opa, agora a gente tem um plano. Depois de desenhar o plano, a estratégia, a gente começou a executar. Embora, falando de estratégia, vamos falar sobre execução. O que seria essa execução? A execução é a implementação da estratégia. Então, se você não tem uma estratégia, você não consegue implementar. É o barco à deriva que eu falei para vocês. Então, isso aqui é implementação da estratégia. Você vai depender de duas coisas para ter uma boa execução. Duas coisas. E essas coisas estão juntas, não tem como separar. A gente consegue analisar e pensar, mas estão juntas, muito juntas. E é o que define muitas vezes o resultado. A gente está falando sobre pessoas e sobre processos, tá? A execução ou a implementação, ela vai depender de dois fatores. Um fator são as pessoas que vão executar e o outro fator são os processos ali estabelecidos. Se você não tem as pessoas certas, que é o primeiro ponto, ter as pessoas certas, não adianta você ter a melhor estratégia do mundo, porque ela não vai sair do papel. Ela não será executada. Ou se for executada, vai ser de uma forma errônea. Então a execução, ela está ligada primeiramente às pessoas. E a reflexão que eu quero fazer para vocês é, quais são as pessoas que estão em volta do seu negócio? E o segundo passo, para entender execução, entender implementação, é entender os processos que estão aqui em volta. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. McDonald's. Como é a cozinha do McDonald's? Primeiro vai o pão, depois passa isso. Então eles têm muito bem desenhado o que vai em cada parte do processo. Então qualquer pessoa que vá implementar, vai montar um lanche, ela sabe o processo que ela tem a ser seguido. Então agora vocês entenderam o que é estratégia, entenderam o que é execução e que execução depende de pessoas e de processos, as duas coisas estão juntas, pessoas, processos, pessoas. Guardem isso, guardem isso. Se não existe processo, você precisa criar. Se não existe, você precisa criar. E são processos mínimos. Então, veja, vou contratar uma pessoa para cuidar do caixa da minha empresa, para fazer pagamento e recebimento. Você tem um processo de conferência? Ou uma planilha, o processo, você tem uma planilha que lá todos os pagamentos, tem todos os recebimentos, tem esse processo? Ah, chegou uma matéria-prima, chegou uma mercadoria, tem algum processo que você anota como que é o procedimento de chegada e conferimento dessas mercadorias? É lógico que se a gente for parar para pensar em processo, vai vir muito processo. Você tem que usar isso de forma inteligente. O que precisa ser esquematizado, e aí você monta isso, já deixa tudo organizado. Putz, isso aqui acontece sempre, esse problema, essa ocasião acontece sempre. Então eu vou já esquematizar o processo por conta disso. Ah, tem coisas que acontecem só de vez em quando. Então não precisa montar e processalizar a sua empresa. Porque também, quanto mais processo tem, mais você ingessa. Para vocês terem ideia, no McDonald's tem até o horário e quantos ml de água você precisa para regar determinada planta. Então tudo isso está bem delimitado com processo para tudo. Você não é o McDonald's, então você não precisa ter processo para regar a planta. Mas você precisa ter pessoas que pensem com base no resultado. A planta precisa estar verde, precisa estar bonita. Então, para isso, ela precisa de água. Não precisa desenhar para a pessoa o processo em volta disso. Mas ela entende o resultado que precisa ser gerado. E aí vem, quanto mais as pessoas pensam com cabeça de dono, mais a sua empresa consegue crescer de forma sustentável. Agora eu quero mostrar para vocês a nossa estrutura organizacional, como todas as empresas deveriam se portar e deveriam se enxergar. A gente tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Primeiro que isso aqui é uma pirâmide hierárquica, então ela traz sobre hierarquia de negócios. Necessariamente toda empresa, independente se ela é grande, se ela é pequena, se ela tem 1 funcionário, se ela tem 100 funcionários, se ela tem 1000 funcionários, ela vai ter esses 3 níveis. A diferença é que, para quem é sozinho, para quem é o único, o empreendedor solo, você vai cumprir esses 3 papéis dentro da mesma carga horária. Agora, se você tem outras pessoas,
você consegue dividir isso com mais clareza. Então vamos lá. O que seria o nível estratégico de uma empresa? O nível estratégico de uma empresa é o nível em volta dos pensamentos, em volta das ideias, em volta dos planos, do planejamento, dos objetivos, da inovação, da mudança. O nível estratégico é quando você consegue olhar de cima a empresa. O nível estratégico você olha de cima, é onde você consegue tomar as decisões do seu negócio. Quem que é responsável por analisar o estado atual e traçar o estado desejado? O nível estratégico. Quem que define metas? O nível estratégico. Ele é representado pelo nível dos diretores. Depois você tem o nível tático, que é o nível de coordenação e o nível de gerência. É onde as ideias e os planejamentos eles se transformam em táticas, em planos a serem executados. Então, se você tem uma equipe de vendas, por exemplo, quem vai gerenciar essa equipe de vendas? É o nível tático. Quem define as estratégias da equipe de vendas? Opa, já é o nível estratégico. E por último, o nível operacional, que é onde você executa e coloca as ideias em prática. Eu tenho certeza que você dedica mais tempo na operação, que é quem está executando, vendendo, fazendo financeiro, recolhendo, entregando, fazendo, tudo isso é operação. As pessoas gastam mais tempo, a empresa gasta mais tempo na operação, depois um tempo menor no nível gerencial, e um tempo menor ainda no nível estratégico. Quem trabalha muito, quem está muito tempo na operação, não tem tempo para ganhar dinheiro e o dinheiro está no estratégico. Eu acabei de mostrar para vocês e provar que estratégia com esforço é igual a resultado. Agora, se você não tem tempo destinado para a estratégia, como você quer ter melhores resultados? Se você não estuda mais, não busca mais conhecimento, não está sendo bem aqui, muitas vezes na estratégia você precisa de um auxílio externo. Então hoje a House é esse auxílio externo. A gente força as empresas a pensarem de forma estratégica e a destinarem tempo para isso. Isso é estratégia. Talvez você não tenha pessoas aqui, né? Você não vai ter, mas você vai ter o seu tempo. Então se você se dedica, vamos colocar 10 horas por dia, o empreendedor normalmente trabalha mais. 10 horas por dia, quantas horas você destina para o estratégico? Quantas horas você dedica para o tático e quantas horas você dedica para a operação? No começo parece que você está perdendo tempo. Opa, quê? No começo parece que você está perdendo tempo. Porque quando você está analisando, você só está refletindo, o resultado não está vindo. E às vezes na sua empresa tem um outro problema acontecendo e você não está lá resolvendo aquele problema porque você está pensando na empresa, está analisando, está destinando tempo para essa base. Quando a estratégia ela começa a ser implementada e gera os resultados, você não quer mais sair dela. Você começa a ser viciado em ficar cada vez mais tempo na estratégia e menos tempo na execução. Peraí, empresário, dono de negócio, tem um recado muito importante para você. Se você busca realmente o crescimento da sua empresa, a estruturação, fazer isso de uma forma que você crie um posicionamento, venda mais e tenha uma melhor gestão do seu negócio, tem uma notícia muito boa. Nos dias 7, 8 e 9 de junho, nós da House Aceleração de Negócios faremos um evento ao vivo, online e gratuito, mostrando as estratégias por trás das empresas que mais crescem. Se isso faz algum sentido, marca na agenda. Dia 7, o dia mágico. Vamos juntos, acelera! Agora tem uma palavrinha que está no meio disso tudo aqui, que faz toda a diferença. A palavrinha se chama cultura. Qual é a cultura da sua empresa? Muitas vezes a cultura ela vem da cultura do dono, representada pelas outras pessoas. Só que quando a empresa vai crescendo, vai trazendo mais pessoas, a empresa tem uma vida própria. Então as pessoas começam a tomar decisões próprias também. Então a cultura, ela define muito bem isso aqui. Esse alinhamento entre estratégia e operação. A cultura de olho do dono, essa é uma cultura muito boa. Cara, se você fosse dono, como você tomaria essa decisão? Cultura de cliente no centro. Vamos escutar o cliente, dar o máximo que a gente puder de voz para ele e solucionar o problema dele. Cultura de entrega de valor. A gente vai entregar o máximo possível. Ah, custa mais, mas a nossa cultura é entregar o máximo possível. Essa aqui é o que a gente tem de base de gestão. Entender tudo isso. E por último, o que a gente tem? Eu falei para vocês que estratégia mais execução é igual o resultado. O que a gente precisa fazer é medir os resultados.
Como que você mede resultado? Ah, tem um resultado de faturamento, legal, vou medir o resultado de faturamento. Ah, mas não é só o faturamento, eu entendi que o lucro também é importante. Às vezes um faturamento menor gera mais lucro, então você mede o seu faturamento, você mede o seu lucro, você mede as suas despesas. Vou mais além, você mede a sua satisfação, como dono de negócio, você mede a sua satisfação, mede a satisfação dos seus funcionários, satisfação dos seus clientes. Cliente satisfeito é uma métrica muito importante, é o NPS que a gente fala, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Ah, qual é o grau de probabilidade de você indicar esse produto a algum amigo ou colega? Isso é NPS. O fato, o que é virada de chave é que é o seguinte, muitas vezes as pessoas se preocupam mais com o que elas não têm do que com as coisas que elas têm. Então eu pergunto, por que a sua empresa não faz isso? A pessoa fala, porque eu não tenho Y. Por que você não sabe por que eu não tenho isso? Então a pessoa fica olhando, ah, o fulano tem e eu não tenho. Ah, o fulano teve acesso e eu não tive. O resultado que você tem é com base nos recursos que você tem em mãos. Não precisa pegar mais dinheiro, não. Você precisa usar bem os recursos que você tem em mãos. Você cuida dos seus recursos? Você aproveitou ao máximo a sua lista de contatos? Então eu tenho certeza que teve gente que pediu orçamento com você, ou comprou uma vez de você e não comprou mais, e você não entrou em contato com eles. Isso são recursos. Contatos, listas, são recursos. Agora, a gestão é utilizar esse recurso em prol do objetivo. Agora, quando eu olho, eu consigo enxergar mais as coisas que eu tenho e mais recursos em mãos do que coisas que eu não tenho, o caminho começa a ficar mais claro. Esse foi mais um vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Isso estimula muito com que a gente grave mais conteúdos e traga novidades sempre para vocês. Peço também para já deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos juntos, pessoal. Sou Eric Schultz, acelera!